Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no módulo 8 de Israel na Idade Média e Moderna. Bom, agora vamos ao nosso material didático, no nosso livro, página 18. Estamos agora no capítulo 2, Constantino e o Judaísmo. Bom, relembrando o tópico anterior, nós vimos que Israel deixou de existir como nação, e no período da revolta, da última revolta, houve uma grande perseguição, mas depois outros imperadores surgiram e a posição deles com os judeus mudou. Okay? Então Israel começou a melhorar um pouco, tendo respeito dos imperadores. Agora nós vamos chegar no período que vai surgir a Igreja Católica. E aí eu vou recomendar a vocês que comprem um livro. O título do livro A Espada de Constantino, os judeus e a Igreja Católica. Constantino ele vai começar uma perseguição, porque vai acusar os judeus de assassinos de Jesus, desse Jesus dele, que é um Jesus violento, um Jesus católico, né? E então, por isso, ele vai começar a violência contra os judeus. Então, vamos lá, capítulo 2, Constantino e o Judaísmo. Em 324 d.C., Constantino decidiu transformar Jerusalém em um centro católico. Então, observe, a cidade de Jerusalém voltou a ter esse nome. Por quê? Porque Constantino mandou a sua mãe, ela foi para Jerusalém procurar a cruz de Cristo. Então, quando Jesus não morreu na Aélia Capitolina. Então, aquele Jesus, ele queria criar um centro de peregrinação. Então, por isso, eles retornaram com o nome Jerusalém. Não foi por amor aos judeus, não. Ok? Foi porque eles queriam a referência que Jesus morreu em Jerusalém. Ok? E ele queria transformar, então, um centro católico, centro de peregrinação, que era uma prática pagã, isso era comum no paganismo que Constantino vivia. Vamos lembrar também que Constantino, ele se disse cristão, organizou o catolicismo, mas ele nunca abandonou o culto pagão, ok? Então, o que ele faz? Ele transforma a cidade de Jerusalém como um local de peregrinação. Ou seja, o cristianismo de Constantino, que é, na verdade, o catolicismo, ele já vai ter uma primeira característica do paganismo, vai juntar um monte, né? Como purgatório, culto aos mortos, uma série, imagem de escultura, uma série de doutrinas pagãs. Mas uma das coisas que ele coloca é a peregrinação, porque não existe na profecia nem sentimento de cristão de fazer uma peregrinação. Não tem isso nas Escrituras, ok? Você pode visitar Jerusalém como um local importante, porque Jesus esteve ali, mas não é uma peregrinação. Uma peregrinação você faz como um momento de meditação, de elevação espiritual. Não é isso para o cristão. Quem vai começar com isso são os católicos romanos, Constantino. O comentário prossegue. Ordenou a construção de diversos templos, como a Igreja do Santo Sepulcro. O bispo Macário, ele era bispo de Jerusalém, né, solicitou a Constantino que demolisse o templo a Vênus, pois ele estaria sobre o túmulo de Jesus. Constantino gostou da ideia e demoliu o templo. Vamos aqui também dar uma pausa para falar uma coisa para vocês. Constantino, ele resolveu fazer isso, segundo o que os historiadores dizem, era para aliviar sua consciência, porque ele havia mandado matar o filho dele, tá bom? E depois mandou matar a mulher dele, ok? Umas intrigas, acusações, então ele mandou matar o filho primogênito e a mulher. Ele começou a se sentir, né, vamos dizer agora nessa nova explicação, que ele iria para o inferno. Antes, no entendimento dele, dava uma moeda, tá ok? A alma dele era levada pelo barqueiro e ele seria salvo. Mas agora o novo entendimento é que a alma dele iria queimar num local chamado purgatório, porque nesse período eles já adotaram a doutrina do purgatório, tá ok? Então ele ficou preocupado e falou, como é que eu faço então para não ter esse problema com esse tal de purgatório? Então ele, para pagar essas penas,
ele mandou a mãe dele, identificou lugares santos lá, claro que no chute, né? Tá bom? E mandou construir igrejas, ok? É o que eu comento agora. A mãe de Constantino, Helena, marcou diversos lugares em Jerusalém como sendo lugares santos. Ela teria identificado o Gólgota, o túmulo de Jesus, onde construíram a igreja do Santo Sepulcro, a cruz que fora usada para crucificar Jesus, ela também teria encontrado, né? Claro que isso não é verdade, mas diz que ela pegou lá, encontrou algumas cruzes lá, e pegou um doente e jogou até que o doente ficou curado. Então essa era a cruz de Jesus. Ou seja, vai surgir aí um misticismo pagão, e eles nesse período já pregavam a purificação da alma após a morte, que é outra doutrina pagã, ok? Então, essas identificações não tem como ser real. Eu falei sobre essa identificação de Dona Helena, para vocês se lembrarem, quando nós estudamos o Êxodo, que eu falei sobre o Monte Sinai. Quem foi que identificou também onde estava o Monte Sinai? A mesma Dona Helena, mãe de Constantino. Então ela foi lá com uma tarefa para livrar o filho dela do purgatório e identificou aqueles locais lá porque ele acreditava que assim ele iria pagar a pena por ter matado o filho e a mulher, né? O comentário prossegue. Os lugares sagrados determinados por Constantino o levou a chamar a cidade de Nova Jerusalém. Veja o que o historiador judeu diz. Em 315 d.C., Constantino acusou os judeus de assassinos de Cristo, transferindo assim a culpa pela crucificação de seus próprios predecessores imperiais. Bom, uma pausa aqui para explicar essa questão. É uma questão muito delicada. Nós não somos a favor de nenhuma perseguição aos judeus, de jeito nenhum. Não somos antissemitas, mas também nós não podemos mentir. Os responsáveis pela crucificação de Jesus foram os judeus. Eles rejeitaram Jesus e nós sabemos pela história que eles exigiram das autoridades romanas que crucificasse, porque eles não tinham esse direito. Porque se eles tivessem, se os romanos autorizassem, eles já tinham matado. Ok? Então, essa é uma questão importante, porque para o judeu se aproximar da verdade, entre as profecias do Antigo Testamento, os cumprimentos na vida de Jesus, na morte do Messias, para que eles aceitem, acho que nós temos também que deixar isso claro para eles. Eu não estou falando aqui como Constantino, que vai, não vou nem usar essa expressão, não gosto de assassinos de Cristo, prefiro dizer que eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador e pediram a crucificação de Jesus. Ok? Esse é um fato. Eles não devem ser perseguidos por isso. Estando de posse disso, nós só temos que saber o seguinte: como que nós vamos interpretar as profecias relacionadas a essa rejeição do Messias? O historiador judeu prossegue. Em 323 d.C., o catolicismo, o historiador judeu chama de cristianismo, eu chamo de catolicismo, substituiu o paganismo como a religião predominante em Roma. Isso é verdade. O catolicismo vai ser a religião predominante. Não era único, mas era predominante. Prossegue. E em 337 d.C., Constantino aboliu o proselitismo judaico, proibiu que judeus possuíssem escravos gentios, baniu o casamento interreligioso com cristãos e impediu a congregação de rabinos. Ou seja, os judeus eles vão ter problema com esse sistema de governo que vai se seguir agora. A ponto de aí vocês vão conhecer a história da Inquisição, que é a perseguição mais moderna. Porém, os judeus, eles viverão melhor entre os árabes do que entre os católicos. Na fala deles, eles dizem o seguinte: nós vivemos melhor entre os árabes muçulmanos do que entre os cristãos. Mas essa fala não é correta.
A fala correta é: eles viviam melhor entre os árabes muçulmanos, que seguiam a religião de Maomé, do que entre os católicos. Tá bom? É claro que nesse período aqui a religião de Maomé ainda não existe. Eu estou falando nesse período que vai se seguir até a Inquisição. A religião de Maomé vai surgir nos anos 600, ou seja, cerca de 300 anos à frente do período que nós estamos estudando. Mas desse período até a Inquisição, até a Reforma Protestante, e a Inquisição prossegue, os judeus, a história comprova, eles vivem melhor entre os árabes do que entre os católicos. Os muçulmanos, que seguiam a religião de Maomé, eles tratavam os judeus como povo protegido, como o povo do livro. Maomé chegou a se desentender com eles e até perseguiu os judeus por eles não aceitarem a mensagem dele. Mas a religião muçulmana, é comprovado que eles eram tolerantes com os judeus. Eles chamavam os judeus de o povo do livro e tratavam os judeus como um povo a ser protegido. Já os católicos romanos, os judeus que viverem na Europa, eles vão sofrer de todas as maneiras possíveis, inclusive com inquisição, matando, queimando. Muitos casos de judeus ricos, alguns reis católicos, nós vamos estudar isso detalhadamente, alguns casos de reis católicos, eles vão se endividar com os judeus e depois eles vão conversar com o Papa: o que eu faço? O Papa: olha, vamos decretar mais uma vez, eles são assassinos de Cristo, você expulsa todo mundo do país e acaba a tua dívida. E isso vai acontecer na história, no catolicismo, no mundo católico. No mundo muçulmano eles não vão sofrer tanto. Então veja que a congregação de rabinos já vai começar a ser perseguida. O historiador judeu prossegue: em Séforis e Orazim, que são regiões da Galileia, né? Vamos falar, na região da Judéia, os judeus se revoltaram sem sucesso contra o severo governador Galos, depois que este foi nomeado César do Leste, em 351 d.C. Olha, os judeus, vamos dizer, nesse período, 351, já é o período católico. Constantino morreu em 337, Constantino já tinha morrido. Mas presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Os filhos de Constantino, eles eram piores do que Constantino. A história diz que eles fizeram até campo de concentração. Os filhos de Constantino eram católicos radicais, normalmente eu chamo eles de católicos xiitas. Eles criaram diversos campos de concentração e extermínio. E diz que as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, como a Assembleia de Deus naquela época, pagãos, eles começaram a perseguir pagãos e também judeus. Todos eles eram levados para esse campo de concentração e campo de extermínio. Então, os filhos de Constantino, eles perseguiam de verdade porque eles eram católicos de fato. Enquanto Constantino, ele nunca foi nem católico. Ele continuou sendo católico e pagão. Tá bom? Então, já os filhos de Constantino eram só católicos. Eles não tinham envolvimento com o paganismo, pois o catolicismo misturado com paganismo, que foi um dos dias de Constantino, foi ruim para os judeus. Mas o catolicismo puro, que vai se seguir após a morte de Constantino, que é o catolicismo dos seus filhos, e que vai se seguir com os papas, ele é, assim, disparado a pior coisa que aconteceu para Israel. O Império Romano não perseguia Israel como a história vai seguir a partir de agora. Nós vamos estudar aí da Inquisição matando os judeus, e toda a perseguição é terrível. Ok? O comentário prossegue. Um breve alívio veio quando Juliano, o apóstata, governou como o último imperador pagão de Roma, de 360 a 363 d.C. Em 362, ele declarou que todas as religiões eram iguais perante a lei. Em 363, ordenou a reconstrução do templo judaico, empreendida por Alípio de Antioquia.
O que ocorreu depois não ficou claro. Alguns afirmam que um terremoto destruiu as fundações. Outros que incendiários católicos sabotaram o projeto. Juliano morreu na batalha contra os persas sassânidas em 366 d.C. e seus sucessores retornaram ao caminho católico de Constantino, abandonando a construção do templo judaico. Observe isso que aconteceu aqui. Esse Juliano apóstata, ele é famoso na história porque o Constantino ele se tornou católico em 312, mas note que Juliano já é no ano 360. Então o que aconteceu? Constantino se tornou católico. Quando ele morreu no ano 337, e seus filhos que eram católicos, só católicos, já não eram mais pagãos, ok? Lembrando, a história comprova, Constantino continuou pagão até o fim da vida dele. Ele continuou fazendo sacrifício para os deuses pagãos. Ele tinha uma vida dupla com o catolicismo, ok? Os seus filhos já eram só católicos. A primeira coisa que os seus filhos fizeram quando Constantino morreu era: como nós vamos dividir o reino? E eram ali 2 principais, no total de 4, mas principalmente eles falaram: vamos pegar os nossos parentes que podem reivindicar o trono e vamos matar todo mundo. Então os primos, o irmão de Constantino e os filhos dele, os primos deles, todos foram perseguidos, tá ok? Foram perseguidos e executados. Juliano era um menino. Aí eles falaram: esse menino não vamos matar não, vamos mandar ele para o exílio. Mandaram Juliano para o exílio e falaram o seguinte: olha, obriga esse Juliano a ler a Bíblia, porque os filhos de Constantino, como eu disse, eram católicos. Então, olha, nós não vamos matar ele não, mas ele tem que crescer lendo a Bíblia para ele ser católico. O homem, ele era obrigado, claro, ele exilado, ele ficava num local vigiado por polícia, por soldados, ok? E ele tinha que estar lendo a Bíblia. O homem, ele desenvolveu um monte de heresias, o homem cresceu revoltado com a Bíblia, cresceu revoltado no entendimento dele com o cristianismo, porque no entendimento dele aquele catolicismo era cristianismo. E o que acontece? Esses seus primos, filhos de Constantino, vão morrendo, e ele, o menino que está lá exilado, ele continua, ele vai crescendo. Acabam que morrem os descendentes de Constantino, e aí a guarda pretoriana, os outros falaram que, bom, nós temos aqui o descendente, ele é da família de Constantino, Juliano, colocaram ele no poder. O que aconteceu? O homem, ele era revoltado com o cristianismo por conta do que o catolicismo fez com ele. Tinha que ficar estudando a Bíblia, obrigado, tá ok? Então ele era revoltado. Então o que ele fez? A decisão dele de construir o templo dos judeus, na verdade, não era por simpatia aos judeus, era por ódio aos católicos, ou seja, era por ódio ao cristianismo. Então o que ele vai fazer? Ele vai então tirar aquela instituição de Constantino e dos seus filhos, que o cristianismo, o catolicismo era a religião oficial e a religião principal. Então ele falou: não, todas as religiões são iguais. E para provocar, o que ele faz? Ele fala: eu vou reconstruir o templo judeu. Eu vou reconstruir o templo judeu. Tudo isso para provocar os católicos. Olha, aqui é 360, então isso aí já são, desde a conversão de Constantino, quase 50 anos. Ou seja, eram quase 50 anos de catolicismo, e você já vê que as pessoas estavam revoltadas com o catolicismo. O que o catolicismo fazia, como esses príncipes católicos fizeram, exterminando a família de Juliano e obrigando ele a ler a Bíblia, ele cresceu revoltado e agora ele começa a criar problema para todo o cristianismo. Bom, o que foi aí o menos ruim é que ele governou só de 360 a 363. Acabou morrendo em batalha, ok? E tem uma história muito estranha na morte dele, sabe? Tem uma história muito forte que um historiador diz que houve uma coisa estranha, como se um demônio tivesse matado ele.
E eu falo o seguinte, o catolicismo poucas pessoas sabem, mas o catolicismo, ele acaba que ele estava implantando um engano no mundo que faz hoje com que a humanidade seja enganada pensando que o cristianismo é que organizou aquelas guerras, aquelas cruzadas, aquelas inquisições, tá bom? Aquela matança geral seria coisa do cristianismo. Então nós sabemos que não, mas o mundo todo está enganado com isso, ok? Até os judeus estão enganados. Isso faz parte da história judaica. Hoje você vai falar de Jesus para um judeu, ele pensa num Jesus violento, ele pensa num Jesus idólatra, porque ele pensa na Igreja Católica. Ele pensa na Igreja Católica. Então ele fala, né, os cristãos sempre nos mataram. Não é verdade. A Igreja Católica não representava o cristianismo. Ela representava a religião romana, ok? Que foi adaptada. E a essência da religião romana qual era? Era o culto aos mortos. A Igreja Católica manteve esse culto. Então, essa igreja, né, se você algum dia tiver num diálogo com um judeu que ele falar, vocês cristãos nos mataram, você pode falar o seguinte, olha, Jesus, ele era contra o culto aos mortos, porque a Bíblia que Jesus usava, que era o Antigo Testamento, condenava o culto aos mortos. A igreja primitiva nunca praticou o culto aos mortos. Essa instituição, a Igreja Católica, que praticava o culto aos mortos, e ela perseguia vocês, judeus, que também não aceitam o culto aos mortos, e perseguiam a nós, anabatistas, porque as igrejas anabatistas, que nesse período aqui eram chamadas de donatistas, elas nunca aceitaram o culto aos mortos também. Então você tem uma diferença para você chegar para o judeu e dizer, olha, não olhe para mim como se você olha para um católico, porque aqueles papas que perseguiram vocês não tem nada a ver com o cristianismo que eu prego. Eu prego um cristianismo que era pregado por os homens nos dias aqui que o catolicismo está nascendo, tá ok? E eram perseguidos pelo catolicismo por conta disso. No ano 411 da era cristã, 50 anos à frente do período que nós estamos estudando, a Igreja Católica Romana vai decretar a morte, né, usar o exército romano para matar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Ok? Então, nós temos que colocar essa diferença na história. Essa é a verdade da história. Nós estamos estudando a história dos judeus. Quem foi que perseguiu e matou os judeus? Não foi o cristianismo. Mas, infelizmente, hoje, os judeus, eles acreditam que foi o cristianismo, eles acreditam que catolicismo é cristianismo, eles acreditam que não havia outra igreja fora do catolicismo. Isso não é verdade. Sempre existiram igrejas que tinham uma diferença básica para o catolicismo, que era não aceitar o batismo de recém-nascido e também não cultuar os mortos, não ter imagem de escultura. Essas igrejas sempre existiram. Então, nós temos que conseguir mudar a mentalidade dos judeus nesse ponto, porque, infelizmente, eles foram enganados na história. Por quem? Pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela diz que ela é o cristianismo, que ela era a igreja, tá bom? Que ela era a igreja, que todas as outras fora dela eram seitas que tinham que ser mortas. Mas isso não é verdade, ela não era a igreja. O comentário, o historiador judeu Joffre prossegue. Os clérigos católicos medievais consideravam o Talmud uma obra do demônio e o censuravam pesadamente, sobretudo depois da invenção da imprensa, ou queimavam os livros publicamente. Entre as seitas judaicas, os caraítas rejeitavam o Talmud como sendo um desvio da Torá. Séculos mais tarde, os judeus reformistas questionaram a relevância do estudo minucioso dos sacrifícios do templo, que não tinham aplicação prática há 2000 anos. Tá bom? Bom, isso aqui nós vamos ver o porquê também os católicos eles perseguiam, né, o Talmud. Infelizmente também teve rabinos, né, e partes que então entraram no Talmud, que inventaram coisas horríveis sobre o cristianismo. E aí o catolicismo, né,
já havia esse ódio religioso contra os judeus, porque chegaram a dizer que, na verdade, Jesus era filho de um soldado romano que teria estuprado Maria, e aí Maria inventou toda aquela história, ou seja, uma coisa horrível, né? Inventar uma história dessa. E aí acabou que os católicos, que já não gostavam dos judeus, né? Então perseguia o Talmud e os judeus. O comentário prossegue. No ano 361 depois de Cristo, né, sob direção do imperador romano Juliano, houve uma tentativa de reconstrução do templo judeu, mas fracassou. Neste período, Jerusalém estava em grande desenvolvimento, né? Bom, então esse período aqui é importante, né, para a gente ver que Jerusalém, ela era uma cidade especial para os judeus. Os judeus, eles voltaram a ter liberdade, ok? Controlada pelos romanos, mas não havia mais proibição deles estarem lá. Então Jerusalém se desenvolveu, ok? Principalmente no período anterior a Constantino, porque os judeus puderam voltar para a cidade, né? Mesmo chamando ela mesmo que os romanos chamassem de Aelia Capitolina, eles chamavam de Jerusalém, ok? E prossegue. O Talmud, ele é formado de 6 ordens e 63 tratados. Então aí é o título de cada livro. Então é uma coleção muito grande de livros, tá bom? Cada nome, ali você tem 6 colunas, ok? Que são o que eles chamam dessas 6 ordens, se vocês quiserem comprar. E em cada ordem ali tem um livro, tá bom? Que é um livro bem grande, né? Bem detalhado. Então, se vocês se interessarem como história, vocês vão encontrar muita coisa interessante, mas também muitos comentários sobre como eles viviam e como faziam esse sacrifício, ou aquele exemplo do cordeiro nunca banhar no leite da mãe, ok? Vai ter muitas informações desse tipo que será irrelevante para nós, né?